vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude para desfrutar antes dos maus dias. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês em mais um programa, termos uma comunhão, como nós sempre falamos aqui no programa Vida para Todos. Logo de manhã, um privilégio para nós podermos ter uma comunhão a respeito do plano de Deus, da vontade de Deus, e já aproveitarmos, de antemão para agradecer a Deus por mais uma noite que Ele nos deu. Alguns chegando do trabalho, outros que já vão sair para o trabalho, outros que já estão no trabalho, e até nos acompanhando no programa Vida para Todos. Nós temos um tema hoje especial para falar, a respeito. É algo que eu acredito que vai edificar você, algo esclarecedor sobre a vontade de Deus. O tema hoje você pode nos acompanhar, é a casa de Deus. Então nós vamos saber hoje o que é a casa de Deus, como ela é edificada, e vai tirar até alguns aspectos místicos que nós atribuímos sobre a casa de Deus, sobre a morada no céu, se a casa de Deus é física, se ela é espiritual, o que é a casa de Deus. Então eu gostaria que você participasse conosco e aproveitasse que vai edificar você, a sua casa, e é um item que deve ser acrescentado para a sua edificação espiritual. Diz que o saber não ocupa espaço, E graças a Deus, fique conosco aí, você que nos acompanha no programa Vida para Todos. Daqui a pouquinho nós vamos vir com esse tema. Antes de nós falarmos do tema de hoje, nós não poderíamos deixar de cumprimentar o nosso amigo Rafael aqui, nosso companheiro de batalha aqui do programa Vida para Todos. Graças a Deus. Amém. Rafael, muito bom dia, é uma satisfação estar com você em mais um programa Vida para Todos. Bom dia, Antônio, bom dia a todos que têm nos acompanhado. É uma honra realmente poder estar aqui novamente, anunciando a palavra de Deus, falando de uma maneira clara, simples, de um tema que tem ultimamente dado muita, até surgido, entre aspas, dúvidas, A casa de Deus, onde é? Onde nós podemos achar o que é, Então na Bíblia ela mostra vários versículos que vai nos ajudar a compreender e também vai nos ajudar a ter discernimento que realmente essa casa é a morada de Deus Altíssimo, aonde Deus mora hoje, ou aonde Ele habita. Então nós temos alguns versículos aqui. É interessante, Rafael, essa questão sobre a casa de Deus, Porque acho que o fundamento cristão, a maior parte dos cristãos hoje, você que está nos acompanhando, já ouviu, alguns falam sobre o arrebatamento, da igreja ser levada para o céu, os cristãos ser tirados, até eu uso o termo arrebatamento, que é aquele termo para ser tomado com violência, E há muitos assuntos entre os cristãos, sobre o rapto da igreja, o rapto dos cristãos, deles serem tirados da terra. Outros até diz que no momento que Deus tirar os cristãos da terra, a terra será destruída. E nós vamos ver hoje, de fato, como se dará esse cenário na visão bíblica, alguns termos até escatológicos. Nós não vamos usarmos termos escatológicos nem teológicos aqui, falamos de maneira clara para
compreensão daqueles que participam conosco. Mas alguns até falam que à medida que Deus tirar o povo cristão da terra, os cristãos da terra, a terra será destruída. E de acordo com a Bíblia, se nós analisarmos de modo claro, nós vamos ver que há algumas contradições nessa questão sobre o plano de Deus. E hoje nós não vamos falar sobre o arrebatamento, nós vamos falar sobre a casa de Deus, e já inclui também esse assunto sobre os cristãos, aonde os cristãos de fato vão morar. Qual será o lugar de morada dos cristãos? Será que os cristãos vão morar no céu? Qual é o lugar de habitação dos cristãos ou do povo de Deus, da criação de Deus, dos filhos de Deus, das criaturas de Deus? Aonde será esse lugar? Então há uma visão hoje entre os cristãos que parte do cristianismo crê no rapto ou no arrebatamento, que Deus levará o seu povo para os céus, e que de fato a terra ficará sem utilidade, será destruída e será criada uma nova terra. Nós, se dermos tempo, nós vamos comentar um pouquinho desse assunto, mas o nosso alvo aqui hoje, Rafael, é falar um pouco sobre a casa de Deus, o que é a casa de Deus, como ela é edificada, Verdade. O que a Bíblia chama de lugar de morada, o lugar de morada de Deus. Lembrando que no programa anterior nós falamos sobre o plano original de Deus. Isso. E dentro do plano original de Deus nós falamos, Rafael, da necessidade ou do desejo de Deus estar vivendo com o homem na terra, habitando com o homem na terra. Com certeza, esse praticamente é o maior desejo de Deus, é poder ter comunhão, né, com os seus filhos, né? E olhando assim para o plano de Deus, nós falamos que existe vários itens, né, que acaba acoplando, né, com aquilo que nós falamos. E no programa anterior nós falamos com respeito a alguns aspectos que Deus mostra para nós que se aproxima a vinda dele. A vinda de Cristo. Nós cremos na vinda de Cristo. Nós cremos na vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo. Porque a primeira já foi, né? Já ocorreu. Já está tudo certo. Já está no passado, né? Já foi no passado, há cerca de 2000 anos atrás, né, praticamente, onde nós vimos a história da igreja, os fatos, os acontecimentos, aquilo que foi registrado para nós hoje, né? E nós cremos nisso. Né, por meio da palavra de Deus, nós sabemos o que ocorreu. E agora a palavra também de Deus é escrita tanto tempo atrás, ela também mostra que o Cristo vai voltar pela segunda vez. Mas agora com poder e autoridade. Na verdade agora ele vem, né, de fato estabelecer aquilo que já era o seu desejo desde a criação do primeiro homem. É verdade. Que era ter, na verdade, um reino nessa terra, estar com o homem, vivendo com o homem nessa terra. Se você quiser localizar isso na Bíblia, você vai ler o livro de Mateus capítulo 6. Eu acho que qualquer cristão que é cristão, ele já está, né, não cansado ainda, mas já tem a prática, Rafael, de fazer aquela oração do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso, e os primeiros itens dessa oração ali já mostram o desejo de Deus, né? É verdade. Está lembrado ali daqueles itens da oração, mostrando, Pai falando? Nosso, né? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ali assim tem a vontade. Na terra como no céu, né? Quer dizer, no céu como na terra, né? Quer dizer, ele quer trazer o governo e a autoridade que é feito no céu, ele quer trazer para a terra. Porque se ele está pedindo, é porque é algo que não está acontecendo. Muitos até rezam esta oração, outros oram ela, né? E, entretanto, cristãos protestantes, como os cristãos católicos e outros também que professam fé cristã, eles evangélicos, né? Porque há o ramo de protestantes, evangélicos e os católicos também, que são cristãos. E existe até os católicos ortodoxos. Todos eles creem na fé bíblica, crê na revelação da palavra de Deus. Tem a prática dessa oração. Tem a prática dessa oração. E alguns oram e repetem essa oração sem entender o significado dela. Né? É verdade. É uma oração muito forte, né? É um exemplo de oração. É um exemplo, porque é um modelo. Não foi qualquer um que orou, né? Foi o Filho próprio. Quando o Senhor vai ensinar os apóstolos a fazerem essa oração, porque eles queriam aprender a orar, né?
eles queriam uma base, né? Porque os discípulos de João Batista, eles oravam, né? Verdade. Você que está nos assistindo, então, o João Batista, aquele que foi decapitado, né? Até mesmo por Herodes, né? Decapitou ele. Ele tinha um ministério também, e ele tinha alguns discípulos, e ele ensinava esses discípulos a orar. E um dia, Rafael, os discípulos de Cristo, os apóstolos, na verdade não eram apóstolos, ainda eram os alunos, né? Que Sim. são o termo discípulo, questionou o Senhor, né? Indagou lá, perguntou: Senhor, o Senhor não vai ensinar a gente a orar também? Porque João ensina. Aí o Senhor abriu o coração. E nessa oração eu creio que alguns deles queriam ser até um chavão, né? Que o Senhor revelasse algumas palavras mágica, né? Como alguns cristãos hoje procuram algum termo que ele vai falar e tá tudo certo. E vai acontecer coisas, né? É. E na verdade, quando o Senhor vai ensinar eles fazerem a oração dele, o Senhor ele fala: quando vocês orar, vocês devem orar dessa forma ou assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É verdade. Então o problema não está no céu, o problema está na terra. O Deus que criou a terra, formou e estabeleceu, de acordo com Isaías, fez a terra, firmou, estendeu os céus e firmou a terra, fundou a terra, para que ele pudesse estar como homem. Aí nós mostramos também no livro de Mateus, capítulo 1, mostra que ele não é chamado apenas de Jesus, né? Ele é chamado de Jesus e Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus tem um desejo de habitar com o homem. Essa é a intenção. Essa é a intenção de Deus. Agora, você deve estar perguntando, será que vai dar certo? Com certeza vai dar certo. Tem que dar certo. Não tem como, porque o plano de Deus, ele pode ser, como é que fala? Ele pode haver obstruções, mas ele não... Foi, de certo modo, não foi interrompido. Não tem como haver interrupção. Deus tem sido longânimo, né? Deus Rafael? é longânimo porque ele quer, como fala lá em Timóteo, que todo homem seja salvo e conheça a verdade. Que conheça a verdade e seja salvo. Né? Para que ele dê a oportunidade de todo ser humano conhecer a verdade, a palavra de Deus e fazer parte desse plano. Rafael, ele quer fazer parte. Eu acho que antes de nós precisamos até entrar no tema de hoje. Nós fizemos aqui uma... Você vê como é que tem assunto? De certo modo, uma introdução, né? Só um prelúdio daquilo que vai ser desenvolvido hoje. Nós temos também o projeto Bucafé e tem uma novidade para aqueles que já se reúnem conosco, fazem parte dos estudos das nossas reuniões de estudo da Bíblia. E agora no nosso espaço Bucafé, nós temos ali, qual que é a novidade agora para as pessoas que queiram adquirir os livros, para um melhor esclarecimento do plano de Deus, da vontade de Deus. E nós temos ali já o espaço Bucafé para recepcionar as pessoas, né? Lembrando que a ênfase do Bucafé é a literatura e a oração, né? Não é o café, né? Não é o café, porque café você toma até na sua casa, né? É verdade. Café todo mundo tem. A questão é que além da biblioteca que nós temos ali, nós temos agora, né? Graças ao Senhor, o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor permitiu que nós conhecêssemos lá o Edgar, o Evandro do Café Joanfer, e nós ali tivemos uma comunhão e acabamos fazendo ali a aquisição de uma máquina com eles. É uma máquina que tem várias opções, não só o café. Ah, mas eu não gosto do café. Excelente máquina. Eu não gosto do café. Cappuccino. Ah, mas o cappuccino. Chocolate, mocatino, né? Tem várias coisas lá. Ela tem todas essas opções. Tem várias opções, tem então você pessoas pode que não conhecem o experimentar. mocatino. Eu mesmo nunca tinha... Tomei uma vez um mocatino no Bucafé de Lins. É verdade. Mas eu não tinha ainda provado. Chocatino, mocatino. Tem o pingado também. Pingado. Então, essas são as opções do espaço Bucafé. Quem quiser degustar passar lá para ter uma bom comunhão. cafezinho. Mas aí vocês podem falar assim, mas o que a máquina de café tem a ver com isso? Na verdade, você reparou que quando acabava a reunião, eu acho que o Antônio deve ter percebido isso daí, quando acabava a comunhão com os irmãos, cada um ia para sua casa. Fica meio disperso, né? Ficava lá até no sofá deitado, ou às vezes ia dormir. Mas quando tem uma máquina e você algo para você degustar,
e para você continuar a comunhão, você fica ali. Você viu quantos irmãos demorou para ir embora depois? O negócio ninguém quer sair, né? Não, você toma fica você quer tomar ali. mais. Eu vou experimentar outro, esse né? agora, né? Vamos ter comunhão. E outra coisa, Antônio, não é questão de preço, porque um café a 50 centavos, eu acho que você não vai achar. Outra coisa, o café ali é só um pretexto, né? O café é só um pretexto. O pretexto ali O importante está na comunhão, só para que é por meio abrir da a palavra. comunhão, É né? verdade. E continuar a comunhão. O que né? nós fizemos no domingo de manhã, você lembra? Domingo de manhã nós tomamos lá um cappuccino. Começamos a comunhão quase uma hora antes da reunião. É muito bom, né? Graças a Deus. Eu acho que Isso é toda muito boa importante. comunhão precisa ter um bom café, né? E Então, a palavra, é principalmente verdade. os assuntos que nós tratamos. Já quero deixar No desde Bom aqui, Café. né? Deixar aqui um agradecimento ao Edgar e ao Evandro que nos ajudaram lá nessa máquina. O Senhor possa estar abençoando a empresa, a família de cada um deles, né? Por estar nos ajudando também, né? Muito Graças bom a produto, Deus. né? É bom quando tem pessoas que apoiam, né? Com certeza. O projeto Bucafé nessa cidade, como o Canal 23 e outras pessoas que são patrocinadores também do programa Vida para Todos, né? Que Deus abençoe cada um dos patrocinadores nossos. Nós nunca citamos no ar aqui, mas já o Rafael fez essa abertura, né? A DD Limp, Mil Tintas, também a Mirandor, o Eric também, GPS, né? Que é a atualização de GPS. né? Equipamentos eletrônicos. Então tem Casa de Carne Moreira. Casa de Carne Moreiras também. Verdade. Então Deus abençoe cada um dessas pessoas que são parceiros nossos, parceiros do programa Vida para Todos, porque isso é investir no reino de Deus. Nós vamos entrar no tema de hoje. Vamos lá. Não saia daí, Rafael. É porque nós vamos falar de um tema agora. E você sabia que quando a pessoa ele já tem um conceito formado, a pior coisa que existe para o ser humano é quando ele já tem um conceito formado a respeito de determinado assunto. É verdade. O ideal, eu gostaria de convidar você, pegue a sua Bíblia agora para nós conferirmos junto aquilo que a Bíblia diz. À medida que nós já temos um conceito formado, nós deixamos de crescer ou de evoluir. Então nós precisamos conferir, sempre estar abertos para a palavra, né, para novas ideias e conferindo, porque muitas vezes eu me considerei, Rafael, já sendo conhecedor ou senhor do saber, e vi que eu estava totalmente enganado. É errado, né? Porque a verdade, nós precisamos ouvir as verdades expostas. Com certeza. E também tem um princípio, orarmos a Deus que dá sabedoria, aquele que dá conhecimento, e dá também sem reserva, né? Ele dá de forma, né, o Senhor, quando nós oramos pedindo entendimento, para que a nossa visão espiritual seja aberta, Ele é quem pode abrir o nosso entendimento. E há muitos lugares na Bíblia mostrando que Deus é quem abre o entendimento do homem para compreender as revelações, que são revelações que vêm do alto para a terra. Não é a nossa visão de terra para os céus. Não tem como nós sabermos o que se desenvolve no céu, mas o céu pode revelar para a terra aquilo que é a vontade dele. É verdade. O versículo-chave de hoje, Rafael, vamos olhar. Nós vamos começar. Eu gostaria que você nos acompanhasse. É um tema de hoje falando sobre a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Senhor Jesus. O que é a casa de Deus? Os cristãos vão morar no céu. Há um conjunto habitacional nos céus. Deus vai tirar os homens da terra e destruir o planeta Terra. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo que o próprio Deus chama de sua habitação ou de sua casa. Nós estamos com um versículo-chave hoje, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o 5. Vamos começar. Eu creio que nós podemos iniciar por esse versículo, Rafael. Com certeza. Fala aqui, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Pedra que vive. Você citou aí uma pedra que tem vida. Você vê como é que é? O termo original, né, algumas versões diz a pedra que tem vida. Eu nunca vi pedra ter vida. E com certeza aqui se refere esse chegando para ele a pessoa do Filho. Ou seja, o próprio Filho de Deus. Você lembra que em Mateus 16 tem uma revelação que é associada que, na verdade, Pedro, que escreve a respeito do assunto sobre a pedra que tem vida,
no capítulo 16 teve um assunto que Jesus levou os discípulos. Você lembra daquele importante, caso? né? A gente viu, só para você ver, a gente notou você comentou da questão da sabedoria e da revelação. Essa revelação para nós é nova, viu? Que até aí a gente não tinha visto esse assunto, né? Tem uma revelação em Mateus 16. Teve uma revelação, além de ter a revelação de Pedro, né, que Deus Pai revelou a Pedro com respeito que ele era o Cristo. Até aí estava tudo certo. Porque muita gente ainda tinha o conceito, não. O Velho Testamento já falava que viria o Cristo. O Cristo, né? O ungido de Deus. Mas o Filho de Deus, até aquele momento ali, ninguém sabia. Ninguém teve a ousadia de falar que Deus tinha um filho. É verdade. Então a primeira passagem onde mostra que Jesus Cristo é o Filho de Deus é Mateus capítulo 16. Mateus 16. E sobre a revelação de que Jesus era o Cristo, o que deveria tirar o pecado do mundo, ou seja, aquele que passaria por sofrimento, né, esse seria o Cristo. Ele também é o Filho de Deus, e aquele que tem a vida idêntica à vida do Pai. Então ele não é apenas o Cristo, ele é o Filho de Deus. E quando desenvolve essa conversa em Cesareia de Filipe, que Jesus tirou os discípulos, da atmosfera religiosa de Jerusalém, onde era o centro da religião, e transferiram eles para Cesareia de Filipe. E aí o que ocorreu? Quando eles estão em Cesareia de Filipe, Rafael, Jesus pergunta a respeito de quem o povo dizia que ele era, quem que o povo estava falando que ele era, e eles falaram quem era. Você lembra lá do assunto? Uns dizem João Batista, João, outros Elias, outros Jeremias, né? Outros até para um profeta. Mas alguns profetas, aí o Senhor falou, mas e vós, né? Eles poderiam falar, não, Senhor, eles estão errados, nós sabemos quem tu és, mas ninguém se atreveu a falar, né? Aquela revelação, ela veio do alto. Quando Pedro, então, ele tem a revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Pedro não ousou falar aquilo dele por si mesmo, né? Ele nunca nem tinha ouvido falar, ninguém tinha falado até então. Quando Deus revela para Pedro que Jesus era o Filho de Deus, Jesus fala sobre esta revelação. Ou sobre esta rocha, né? Ou sobre essa rocha, né? Aí o Senhor muda o nome de Pedro, porque o nome do apóstolo Pedro até então era Simão, né? Que tem o significado de barro. E barro, você não pode edificar nada com barro, né? Não dá liga, né? E Deus não edifica, a edificação de Deus não tem barro, tem pedras, né? É verdade. Porque o barro, de acordo com Gênesis 11, é usado para fazer tijolos. E o barro está relacionado com obra humana, que o homem pega e trabalha no barro e tem a interferência ou ação do homem. Agora a pedra é algo que Deus criou, não tem a mão do homem. É verdade. Então Deus nos chama, já era um barro, mas barro. Deus quer fazer de Pedro, ou daqueles que estão sobre essa revelação, não apenas não quer que eles vivem de modo natural. Então nesse dia foi mudado o nome de Simão. Simão para Pedro. Quer dizer, tu és Pedro, ou tu és pedra. Tu és uma pedra. E nós lemos o que lá em 1 Pedro 2? No versículo 4, né? Nós estamos falando aqui no 4 que pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Pedro então percebe que Jesus é o Filho de Deus, e após essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, então nós temos a revelação de que Jesus edificaria a sua igreja a partir de materiais que é gerado por ele mesmo. Por ele mesmo. Então ele pega aquele homem natural, o Pedro, né, o Simão, melhor, e agora ele muda o nome de Pedro, né, de Simão para Pedro, né? Porque no 4 o Senhor mesmo se apresenta como pedra, né? No 4 ele se apresenta como pedra, e no 5 ele fala também vós mesmo como pedras que vivem. Olha só, então essa casa de Deus, de acordo com essa revelação, mostra que a casa de Deus não é um lugar feito de tijolo, nem pintado, nem cimento, nem né? tinta, né? A casa de Deus também não é aonde, né, nós
Porque, na verdade, nós querendo abrir o nosso coração no programa Vida para Todos, muitas pessoas acham que o lugar de reunião é a casa de Deus. É verdade. Mas o lugar de reunião, Rafael, ele não é a casa, ele é um lugar que a casa de Deus se reúne. Mas não é a casa de Deus. Correta, né? O lugar de reunião é um lugar que a casa de Deus se reúne. Então a casa de Deus não é material, areia, ferro. Porque ele está falando de pessoas. O versículo 5 fala: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Aí tá bom, olha só, casa espiritual. Nós temos que entender que no Antigo Testamento existia a questão do templo, né? Você lembra que você comentou a questão do templo, que era pedra sobre pedra, havia toda aquela questão, a estrutura, a organização, os utensílios, tudo ali era realmente considerado que coisa, hein, Rafael? A casa, né? Mas quando o Filho de Deus, que até aquele exato momento não estava ali, ele veio, ele já mostrou que existe, além de um templo, existe uma casa espiritual. É porque todas aquelas figuras do Velho Testamento, Rafael, que de fato havia um templo, mas era uma figura da casa real que haveria de vir mais tarde. Então eram sombras da realidade que haveria de vir. É verdade. E já veio. Já está. Né? E já veio. Até tem um versículo em João capítulo 2, Rafael. O nosso tempo é muito curto para nós comentarmos todos esses detalhes. Só que nós, no próximo programa, nós vamos voltar com o assunto A Casa de Deus 2. Parte 2. É verdade. E aí nós vamos falarmos um pouco mais detalhado a respeito. No Velho Testamento era uma sombra. Então no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, nós temos a primeira parte da casa de Deus, que é física, que é uma figura da verdadeira casa, né? Então nós temos o versículo 13 do capítulo 2, que aquelas festas da Páscoa, as festas da Páscoa, que era anual lá, né? Como você lembra? Você quer ler para nós o versículo 21? Versículo 21 do João capítulo 2, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Olha. Quer dizer que existe aí uma diferença, né? De templo e corpo, né? Olha só. Você está vendo que em João capítulo 2 ele mostra... No 21, então nós temos aqui, no 2:21. Só que um pouquinho mais acima aqui, ele fala no 16, ele se refere a edificação física. Isso. Algo físico. E no 21 já não é mais algo físico. Não é mais. Já é algo espiritual, né? Santuário do seu corpo. Já diz respeito ao próprio Filho de Deus, ao próprio Filho. Então no 16 ele está falando de algo físico, que é uma figura da casa espiritual que viria depois. E essa casa espiritual diz respeito ao próprio Filho de Deus, com aqueles que foram adicionados nessa união de vida. Amém. Né? O versículo 21 já fala desse adicionamento daqueles que seriam incluídos na casa de Deus, ou seja, aqueles que mais tarde iam crer no Evangelho e se tornariam parte do corpo de Cristo, seriam chamados para dentro dessa edificação. É verdade. Então você nota a diferença, né? Porque não é fácil mudar uma era. Havia muitos conceitos, leis, tradição, havia doutrinas, regras. E João Batista foi o primeiro a ser enviado para fazer uma alteração de era. Mudança. Né? Já pensou você colocar... Vou dar exemplo aqui, pegar uma pessoa e colocar lá em São Paulo e começar a anunciar uma outra coisa. O que o povo não vai fazer? Então o povo também tinha maldade, tinha tudo que você está vendo aqui hoje, no que acontece aqui hoje na Terra, acontecia lá também, não tem diferença, né? Acontecia em menor escala, mas acontecia. Então João Batista foi enviado como precursor para poder mudar uma era. E muitas pessoas não conseguiram acompanhar. Ou seja, aquela essa era, transição. João Batista ele fez uma transição das coisas que eram figuras no Velho Testamento. Isso, do passado. Até que viesse a realidade que seria o próprio Cristo. Acho que nós vamos fechar com um versículo de Hebreus, capítulo 9, e já convidando as pessoas também para participar do próximo programa, que nós vamos comentar sobre a casa de Deus.
dentro daquela ótica de João 14, Rafael. Em João 14 tem aquela questão que Jesus menciona, na casa do meu pai há muitas moradas, e nós vamos ver um pouco ali e fazermos uma análise criterioso desse trecho de João 14, que muitas pessoas têm ficam meio confusas a respeito disso aí. É verdade. E é algo que já percorre durante o cristianismo por 2000 anos, e alguns até interpretam de modo errôneo ali. É verdade. Né? Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 9, mostrando que todas as coisas do Velho Testamento eram uma parábola ou eram figuras para o tempo presente. Hoje já veio a realidade da verdadeira casa, o verdadeiro material, tudo aquilo que era figura no Velho Testamento, como tijolos ou as pedras, madeiras, todos aqueles materiais do Velho Testamento eram figuras daqueles que deveriam crer em Cristo. Isso. Que é tipificado por esses materiais em realidade no Novo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento, os materiais do Antigo Testamento eram coisas que você poderia ver, era palpável, era notado, era identificado. Os materiais, como ocorre hoje, que você vai construir uma casa, você pega o tijolo. Você pega o tijolo na mão, você pega a massa. Mas não é assim com a casa de Deus. Olha, né? A casa de Deus, né, é algo espiritual. É algo relacionado, como nós vimos aqui. O Senhor chamou Pedro de pedra. Falou, você é uma pedra viva. E eu vou edificar minha casa com esse tipo de material. Com pessoas. Com pessoas. Aí depois ele fala, em 1 Coríntios capítulo 3, nós não vamos ler agora, ele fala com respeito a isso aí. Nosso tempo é muito escasso. Nós já vamos terminou. chamar, nós já terminou o nosso Você quer deixar tempo. esse versículo para... Você Vamos quer só ler ele? Vamos só ler ele Só e ler. já chamar os participantes do programa Vida para Todos, que no próximo programa nós vamos voltar a falar na próxima semana, e vai ser a semana exibida a semana inteira, e nós vamos detalhar essa questão da casa em João 14, mostrando qual a verdadeira casa, o que é a casa de Deus, de acordo com o princípio da Bíblia, né? É verdade. Vamos ler para nós orarmos aqui com os participantes do programa Vida para Todos. O versículo 9 fala assim, é isto, uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O versículo acima aí mostra que o primeiro tabernáculo era uma figura do 9. Mas nós vamos voltar a falar a respeito dessa questão no próximo programa, e gostaríamos de convidar vocês já para participar conosco, e nós vamos voltar com esse tema, parte 2, a casa de Deus, parte 2, e eu creio que você vai ser bem ajudado. Confere esses versículos aí e prepara para a próxima semana você estar conosco no programa Vida para Todos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por podermos participar dessa oportunidade de desvendar o seu plano, a sua intenção. Torna claro para nós o seu desejo. Senhor, nós te agradecemos por sermos o teu corpo, por sermos a tua casa, o lugar da sua habitação. Senhor, abençoa todos aqueles que participam conosco no programa Vida para Todos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até o próximo programa Vida para Todos. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Viu? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir,
tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude